Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Aquele nosso programa maravilhoso onde a gente entra na sua casa, no seu coração, para falar de coisas saudáveis, coisas que são maravilhosas, seja para o nosso espírito, seja para o nosso corpo, né? Hoje eu vou começar falando um pouco ainda de Harold Kushner, aquele grande autor. Ele é um rabino judeu e ele passou algumas informações muito legais. O homem vendeu milhões de livros e eu estou trazendo alguns dos ensinamentos de Harold Kushner para vocês, para que eles impactem da mesma forma que me impactaram. Harold Kushner foi aquele que ele teve um filho que teve uma doença que fez que o obrigava a viver no máximo 15 anos, né? É uma doença degenerativa. E alguns têm isso no mundo todo, não só esse tipo de doença, quanto outras coisas. E ele escreveu um livro que foi um sucesso. Esse livro se chamou Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Mas não é desse livro que nós vamos falar hoje. Hoje, nós estamos já há algumas semanas tocando num assunto que é simplesmente fantástico, que é quando tudo não é o bastante. Por que nós vivemos? Qual é o sentido da vida? Por que é que nós estamos trabalhando? Por que nós nos damos tanto para alguma coisa? Porque às vezes os nossos focos, eles são meio deturpados, né? E Harold Kushner, num determinado momento do livro que ele fala quando tudo não é o bastante, ele fala sobre dois filmes que talvez alguns de vocês já tenham visto. Um deles foi campeão de bilheteria, que foi ET, o extraterrestre, né? E o outro foi Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Todos esses filmes são dos anos 80, me parece, 80, final dos anos 80. E eles falam basicamente a mesma coisa. Tinha o ET, que era uma criatura adorável e que é descoberta por algumas crianças, mas o governo americano queria naquele momento pegar aquele extraterrestre, né, para estudá-lo, para cientificamente saber como é que ele era feito e tal. E Splash é outra ficção também, falando sobre uma sereia que aparece e é a mesma coisa. O governo quer pegar aquela sereia para poder fazer estudos e tal. E os filmes, esses dois filmes, eles nos levam a pensar em coisas muito interessantes. O que é mais importante? O amor ou a ciência ou a lógica, quando se faz a nossa vida ter um rumo, ter um direcionamento? Quantas vezes o cuidar das pessoas... Veja, os homens, por exemplo, eles são mais lógicos, percebem? Se você perguntar o que é o verdadeiro amor para um pai, ele provavelmente vai falar sobre que é trabalhar muito para poder dar comida, proteção, cuidado aos seus filhos. Se você perguntar para uma mãe, provavelmente ela vai dizer que é dar carinho. As coisas, digamos assim, os objetos são mais importantes para pessoas que usam mais o lado esquerdo do cérebro, né, que são os pais, e o lado direito, que é esse lado mais terno, mais gracioso, normalmente é usado para o carinho, para o cuidado, que são as mães. Em hebraico existe um verbo chamado yada, que ele pode ser ou você ter informações ou ser íntimo de alguém, pode ser traduzido da mesma forma. E a sensação que passa é que a gente, para identificar o sentido da vida, a gente não precisa somente conhecer, ter conhecimento sobre as coisas, mas sim vivê-la. É como aquela situação em que você pode... existem pessoas que nunca viram o mar. Talvez você já tenha ouvido falar disso. A gente está com o mar aqui pertinho, nem tem muito essa sensação, mas eu já conheci muitas pessoas que não conheciam, nunca tinham visto o mar. E você pode descrever o mar como você quiser. É uma imensidão de água, é um açude enorme, é alguma coisa que é salgado. Você pode descrever, mas nada vai substituir a sensação daquela pessoa que nunca viu o mar, entrar, tocar naquela água, ser derrubado por uma onda, né? Por que não? Hoje em dia, nós estamos vivendo um mundo
que parece ser mais importante descrever para as outras pessoas o que você poderia estar sentindo do que sentir. Quantas vezes você vê nos restaurantes pessoas fotografando pratos e o prato esfriando? Fotografando, fazendo coisas para que fiquem mais bonitos, vendo posições em que você vai ficar mais bonito com um garfo comendo um determinado prato ao invés de saboreá-lo. Quantas vezes você vê pessoas em lugares belíssimos, às vezes lugares simples que nós vemos quase todos os dias. Aqui na nossa cidade, em Açu, por exemplo, tem uma área aqui em cima que à noite dá uma visão belíssima. Você consegue ver a parede da barragem, você consegue ver o rio, né? Ou pelo menos as luzes que estão próximas, e durante o dia você consegue ver tudo isso. É uma visão belíssima. E às vezes a gente está mais preocupado em fazer uma foto para postar no Instagram do que vivenciar aquela situação. Quantas vezes nós nos dispomos somente a nos preocupar com o que os outros vão pensar? E aí aquele verbo em hebraico do yada passa a ser somente a questão das informações, ou seja, eu tenho que dar informações para as pessoas. Eu preciso mostrar, inclusive, como é a minha intimidade. Eu preciso mostrar como é a minha casa. Eu preciso mostrar o interior da minha casa. Eu preciso mostrar tudo que eu gosto de comer ou não, para que as pessoas sejam meus amigos e meus seguidores. E fica meio aquela história tipo Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. E na verdade, nós sabemos que essas pessoas não necessariamente serão realmente amigos, não é? O mais interessante é que essa geração mais nova, ela tem assimilado isso de uma forma muito forte, inclusive em relação às profissões. A minha profissão, por exemplo, hoje é odontologia. Eu sou dentista, como vocês sabem, e boa parte das pessoas, seja em medicina, em direito, eles estão mais preocupados em fazer as coisas de uma forma muito mecânica, meio como alguém que está numa oficina, em que o carro ele não tem reclamações. Você chega com o carro e eu só vou analisar o que é que precisa ser feito. Não tem nada de errado em você ser muito bom e ser muito técnico. Mas Hipócrates, o pai da medicina, por exemplo, falando da minha profissão, eu não sou médico, eu sou dentista, mas a medicina de uma maneira geral, ela abrange toda essa área que cuida das pessoas. Ele disse: médico bom é médico doente. A impressão que passa é que se você quiser entender o que o outro está passando, você precisa passar por isso antes. Eu, por exemplo, sou alguém, e já falei isso aqui várias vezes, que morro de medo de ir para a cadeira de dentista, né? E esse medo de ir para a cadeira do dentista muitas vezes faz com que isso me ajude no tratamento às outras pessoas, porque eu me identifico. Quando alguém chega para mim e diz assim: olha, vá com calma, eu tenho muito terror de ir para a cadeira de dentista, eu falo: eu também, né? E as pessoas pensam que eu estou brincando. Isso não é verdade. Ou melhor, é verdade que eu tenho o terror, não é verdade que eu não tenha, que eu esteja brincando, né? E isso faz com que haja uma interação, e aí esse verbo yada do hebraico passa a ser mais intimista. Você passa a ter um pouco mais daquela intimidade. Quantas vezes nós vemos pessoas hoje tentando passar para outras pessoas o que elas pensam como sendo a verdade da vida? Quantas vezes os relacionamentos não terminam porque os cônjuges ficam ouvindo outras pessoas que imaginam, muitas vezes tem até inveja. Às vezes, uma determinada mulher tem inveja do marido da amiga, ou ao contrário, o amigo tem inveja da esposa do amigo, e eles ficam enchendo a cabeça das outras pessoas para que de repente esses relacionamentos terminem e se você possa quebrar a cara, digamos assim, um pouco mais na frente, né? E essa relação de poder conversar, de procurar algo que realmente interessa e não a ciência. Vocês sabem, uma das especializações hoje mais procuradas em medicina é a psiquiatria. Tem pessoas cobrando fortunas para fazer uma consulta no psiquiatra, e cada vez mais as pessoas têm precisado de psiquiatras e psicólogos. Não estou dizendo que não devam procurá-los. Sim, se há necessidade, procurem, mas isso está acontecendo
principalmente por falta dessa intimidade. As pessoas não conversam mais, as pessoas não têm muito mais necessidade de falar com outras pessoas. Contanto que eu tenha 1000 curtidas no Instagram, tá tudo legal. Contanto que eu tenha 50 mil seguidores, tá tudo legal. E não tá nada de legal, pessoal. Isso é uma vida, de certa forma, muito artificial. Precisamos aprender a ter momentos verdadeiros, ao invés de simplesmente fotografar pratos nos restaurantes ou só fotografar lugares quando viajamos. Precisamos aprender a desfrutar aquele momento. Precisamos aprender a dar uma garfada naquela comida e sentir o sabor da forma como ele tem sentido. É interessante que nós possamos ver nas pessoas ao nosso redor, muitas vezes os nossos avós, quando eles são vivos, os nossos pais, e perceber que eles não vão durar para sempre. O normal é que normalmente eles vão antes da gente. Às vezes, infelizmente, como o próprio Harold Kushner experimentou, isso acontece no inverso. Mas a gente precisa aprender a desfrutar da presença dessas pessoas enquanto elas ainda estão aqui. E fazendo isso de uma forma mais intimista. Existe um caso muito interessante de um russo. Ele foi perseguido na época da entrada do socialismo, e no socialismo houve uma perseguição e morte de milhões de pessoas na União Soviética, no que se tornou depois a União Soviética, né? E essa pessoa fugiu, e ele foi para um outro país. E chegou lá sem saber nem falar o idioma, não sabia nada, não tinha dinheiro, mas ele tinha uma disposição enorme, ele trabalhou feito um condenado. Resultado, ele ficou muito rico. Ele conseguiu desenvolver empresas e ele conseguiu ficar muito bem num outro país que não era socialista. E num determinado momento, uma senhora perdeu o seu filho. E ela estava simplesmente não conseguia ficar bem, não conseguia estar bem. E essa senhora, muitos psicólogos, muitos pastores, padres chegaram para tentar confortá-la e falaram sobre tantas coisas, falaram sobre a Bíblia, falaram sobre tantas outras coisas. E aí chegou, e era inconformada, né? E chegou então esse russo que não sabia nem falar direito, tinha conquistado um patrimônio enorme, mas ele chegou e ele tinha tido uma experiência muito parecida. Ele tinha perdido a família toda dele naquela fuga do socialismo, né? O comunismo socialismo da Rússia, na implementação em 1917, matou cerca de 45 milhões de pessoas, para vocês terem uma ideia. E aí então, ele tinha perdido tudo, ele chegou perto daquela senhora e ele conhecia a dor dela. E ele só chegou perto dela e a única coisa que ele fez foi chorar. Chorou e chorou muito. Sabe o que foi que aconteceu? Essa senhora caiu no choro também e eles conseguiram se consolar um ao outro. A experiência é o mais importante. Não vale a pena você ler milhões de livros se na experiência não estiver funcionando adequadamente. Então, Harold Kushner, ele nos leva a pensar sobre isso. Ele fala, por exemplo, sobre Adlai Stevenson, que escreveu uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. O homem, aos 20 anos, ele recebeu as observações sobre a vida e aos 50 ele viveu. Aqueles que estão me ouvindo agora, que tem mais de 40 anos, você trocaria teu cérebro, teus pensamentos, teus desejos, tua vida por alguém de 20 anos ou por você mesmo quando você tinha 20 anos? Provavelmente a resposta que você vai dizer é: não, eu não trocaria. Porque você se sente hoje muito mais maduro, muito mais conhecedor. Eu já ouvi demais as pessoas dizerem: quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse essa minha cabeça que eu tenho hoje, eu seria muito mais feliz. Na verdade, é impossível, porque para que você tenha a cabeça que você tem hoje, você teve que passar por muitos erros, muitos problemas, muitas situações que lhe transformaram na pessoa que você é hoje. Hoje, você é essa pessoa que foi trabalhada pelos erros também,
Uma vez eu vi uma frase de um homem com 90 anos de idade, e ele estava chegando num ambiente, ele morreu aos 91, essa pessoa que eu estou falando. E ele, quando chegou, ele conhecia muito a palavra de Deus, a Bíblia, e perguntaram para ele, tentaram meio como que elevá-lo. Ele disse: por favor, não me elevem, eu não sou nada, nem ninguém. A única coisa que eu tenho mais do que todos vocês nessa sala são erros. Você já teve essa sensação? A sensação de que quanto mais tempo nós temos de vida, mais erros nós temos? Pois bem, é isso que tem acontecido quando você começa a prestar atenção num filme como esses, por exemplo, do ET, onde você percebe que mais importante do que você saber, como é que você ficaria? É uma pergunta que eu gostaria de fazer a cada um, e é lógico que eu não vou ouvir a resposta, que eu estou no rádio, mas e no podcast, no YouTube, mas imagina que você viu um extraterrestre, aquele extraterrestre do filme, aquele ser que não é tão bonito, mas era extremamente amável, adorável. Se você visse aquela pessoa, aquele ser ali, o que é que você faria? Você correria para pegar um celular para fazer fotos e fazer uma selfie com ele, para poder botar no seu Instagram e dizer assim: eu achei um ET? Ou você ia procurar interagir com aquela doce criatura, aquela pessoa que só dava amor para ela? Quando você vê alguém, seja da sua família, ou um amigo, ou uma outra pessoa que você não conhece, e que está desejando lhe passar ternura, carinho, amor, você só quer fazer fotos para mostrar para todo mundo, ou você quer simplesmente desfrutar daquele momento sem necessidade que as pessoas saibam? Hoje nós estamos vivendo um momento muito ruim das nossas vidas, em que tudo o que se faz você tem que tentar mostrar para as pessoas. Eu conheci um homem que ele me falou uma vez sobre, por exemplo, doações. Ele diz: certas instituições gastam R$10 comprando de chocolate e gastam R$20 para mostrar para as pessoas que elas doaram chocolates para as crianças, né? Então você gasta mais dinheiro fazendo o marketing de uma benfeitoria que você fez. Não é à toa que o Brasil está caindo muito no índice de pessoas que se doam e que doam alguma coisa para os mais necessitados. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou terminar com uma frase aqui de Harold Kushner. Ele diz assim: poderemos nos últimos dias de nossas vidas, quando ele está falando isso, ele está falando sobre a morte mesmo. Ele diz: podemos mergulhar na escuridão como ET, de uma forma que nem sabia para onde ele ia, mas ele pode também fazer isso com bravura e sem temor, porque muitas vezes a gente tem o temor do que vai acontecer no pós-vida, né, depois da morte. Quando você desfruta a sua vida de uma forma plena, o agora, você desfruta desse momento, você não está muito preocupado sobre o que vai acontecer no futuro. A preocupação, dizem que você pensa demais no passado, muito no futuro e praticamente nada no agora. Se a gente invertesse tudo isso e pensasse muito no agora, e neste momento você possa olhar para o seu lado, ver as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que de alguma forma lhe fazem bem, e fazer com que haja pelo menos uma retribuição, né? Você me faz bem, deixa pelo menos eu tentar lhe fazer bem também. E aí todos os relacionamentos seriam melhores, os relacionamentos entre países seriam melhores, né? Mas hoje tudo que a gente deseja é uma grande competição. Quem é que tem mais seguidores, quem é que consegue mais isso, quem é que consegue mais aquilo, e por aí vai. Hoje não deu tempo de falar de odontologia. A pretensão era que nós falássemos uma parte dessa questão espiritual e uma outra parte da odontologia. Eu vou só terminar agora essa parte do Papo Saudável. Me aguardem só um pouco, vocês vão ouvir um pouco dos nossos patrocinadores, que são, na verdade, a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica em Açu, hoje uma das clínicas mais completas e eficientes do planeta, não é? E talvez uma das razões principais porque a gente trabalha dessa forma diferenciada, que a gente consegue ter
às vezes mais de 130 pacientes num único dia. Eu recebi pacientes de Natal, que vieram de Natal tratar aqui, e elas disseram uma coisa muito interessante. Elas disseram assim: a gente se sente acolhido, a gente se sente em casa nessa clínica. Parece que o mais interessante, parafraseando meio como que Harold Kushner, não é a quantidade de equipamentos que nós temos, e nós temos demais. Nós temos o maior centro de fresagem do Brasil, nós somos os únicos a ter 2 lasers de alta potência, ninguém na região tem laser como esse, que corta gengiva, osso e tal. Nós temos todos os equipamentos que você precisa, o nosso próprio tomógrafo, fazemos as nossas próprias documentações ortodônticas, tudo parece ser tão perfeito, mas o mais importante de tudo que nós temos percebido na nossa dental clínica, no Vale do Açu, Dental Clínica em Açu, uma das maiores e melhores clínicas do planeta Terra, é a forma como nós tratamos os nossos pacientes. Nós acolhemos, nós tentamos fazer com que eles se sintam em casa. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa? Eu estou só com a dor de dente, vamos tratar a dor de dente. Eu preciso melhorar o meu sorriso, vamos melhorar o seu sorriso. O que é que você precisa? Mastigar melhor, vamos então fazer isso. Mas fazer de uma forma entendendo a necessidade de cada um. Porque eu mesmo e todos os que trabalham na dental clínica, em algum momento já passaram por essa necessidade. E aí voltamos para aquela frase do Hipócrates que diz assim: médico bom é médico doente. Todos na dental clínica de alguma forma já passaram por esses procedimentos em algum momento, seja na colocação de um implante, por isso que minha equipe sabe muito bem como lidar com as pessoas, seja porque você está com frio e a gente vai atrás de um cobertor para poder fazer você se sentir melhor até em relação a isso, tá? Então a dental clínica, vocês conhecem, vocês sabem que ela é simplesmente maravilhosa. Tem até uma frase que diz: dental clínica, você conhece, você confia. E aqueles que não conhecem, conheçam, vão passar a confiar e perceber que nós temos o que há de melhor em odontologia. Se vocês quiserem mais informações, por favor, entre em contato com o nosso telefone, que é o 99981 6640. Vocês vão falar com Franciele, 99981 6640. E eu ainda gostaria de falar um pouco para vocês sobre o nosso outro patrocinador, que é o Super Entrega, que é um supermercado delivery e que a gente fez com que se tornasse uma coisa maravilhosa nessa cidade. Você não precisa mais ter que sair da sua casa, ter que pegar seu carro ou sua moto, dirigir até um supermercado para fazer as suas compras. Você só precisa entrar em contato conosco. O telefone é facílimo, 996962122. Vou repetir, 996962122, ou entrar no Instagram, que é Super Entrega Açu, Açu com 2 S, Super Entrega Açu, e vocês vão poder fazer pedidos. A nossa equipe está pronta para te atender. Normalmente nós temos conseguido entregar em até 15 minutos tudo que você precisa para a feira da sua casa. E nesses próximos dias vocês vão ter uma surpresa, porque nós vamos investir pesado numa área que vocês vão adorar. Eu vou falar isso mais para frente. Nessas próximas semanas nós estaremos falando sobre a nova aquisição de produtos do Super Entrega. Super Entrega, que é essa a nova mania do açuense. Fácil, praticamente todo mundo já ouviu falar do Super Entrega. Eu quero deixar vocês hoje com um forte abraço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa palavra de hoje, do Harold Kushner, quando tudo não é o bastante. Lembrem-se, vocês têm um ser dentro de vocês que está doido para se exprimir, para crescer, para ser cada vez mais feliz dentro de vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.